Amigos, sempre que um expositor espírita encontra-se dissecando determinados temas, costuma passar sempre ele por diversas passagens bíblicas que atestam de forma clara e inequívoca a existência da reencarnação e a comprovação de outras verdades que o Espiritismo veio somente elucidar e transparecer. No entanto, sempre que se fala sobre estas passagens, algumas passagens passa-se rapidamente. No entanto, eu gostaria nesse momento de fazer uma análise somente um pouquinho mais aprofundada sobre a parte da cura do cego de nascença em João capítulo 9, versículo 1, direto. Vejamos. A tradução que eu uso é a tradução do original, ou melhor, a tradução dos originais que se dispõem, que temos à nossa disposição, feita pelo Haroldo Dutra Dias, justamente a mais fiel das traduções que eu tenho encontrado do Novo Testamento. Em João capítulo 9, vê-se o seguinte: ao passar, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Rabi, quem pecou, ele ou os seus genitores, para que fosse gerado cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus genitores, mas para que fossem manifestadas nele as obras de Deus. É necessário realizarmos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estiver no mundo, sou luz do mundo. Em seguida, ele opera a cura do cego. Essa passagem é uma passagem bastante conhecida. No entanto, importa destacar uns aspectos importantíssimos. Jesus, nessa ocasião, quando ouviu a indagação dos seus apóstolos, dos seus discípulos, sobre a razão daquele cego ter nascido cego, se foi ele que pecou ou foram seus genitores. Quando analisamos esta passagem, percebemos que Jesus Cristo em nenhum momento combate a possibilidade do pecado ter sido anterior à própria vida, portanto em outra encarnação. Da forma como o Novo Testamento nos mostra o rigor do Cristo para expor a sua doutrina da forma melhor que as pessoas da época pudessem compreender, ele jamais, a bem da verdade, jamais Cristo teria deixado passar uma doutrina falsa que ele pudesse, com uma frase ou com uma expressão inequívoca, combater. Se a reencarnação não existisse, Jesus teria dito com absoluta segurança: por que dizeis do pecado anterior? Como é possível um homem ter pecado antes de ter nascido? Ele teria dito, mas ele não disse. Ele não combateu a possibilidade do pecado ter ocorrido anterior ao nascimento. Isso é um ponto que importa observar muito claramente, porque ele jamais teria deixado passar se fosse uma doutrina falsa. E o que mostra também que a ideia da possibilidade do pecado ter sido cometido anterior à vida atual, ou seja, em outra encarnação, era um conceito, por certo, bastante difundido, a ponto de que os discípulos tivessem indagado se foi ele ou os genitores, ainda que o pecado não possa ser transferido de uma pessoa para outra. Essa dúvida ainda existia na cabeça deles. Mas percebam que os apóstolos, os discípulos, eles indagaram: foi ele ou os genitores que pecaram? A pergunta foi um ou outro. A dúvida consistia exatamente nessa questão. Como o esclarecimento deles não era tão grandioso como o do Cristo,
não tinham eles a capacidade de conhecer a doutrina da reencarnação tão profundamente quanto o próprio Mestre Jesus Cristo. No entanto, essa passagem nos mostra que ele poderia ter repreendido, mas não repreendeu. E a dúvida dos discípulos era se quem pecou foi ele, o próprio cego, em vida anterior, ou os seus genitores. E, por certo, a forma como Jesus responde a essa passagem demonstra, pelo texto, quando vemos, nem ele pecou nem seus genitores, mas para que fossem manifestadas nele as obras de Deus. A forma como Jesus responde é como se ele claramente dissesse: não foi ele nem foram seus genitores, mas poderia ter sido. Neste caso não é, mas poderia ter sido. É como se nós disséssemos, utilizando uma metáfora totalmente fora do contexto, para esclarecer as nossas mentes. É como se eu construísse uma casa e a casa caísse. Eu chamasse um arquiteto e dissesse: será que a casa caiu porque eu a construí mal? O arquiteto poderia me dizer: não foi porque você construiu mal, foi porque choveu muito de forma imprevisível. E muitas casas foram destruídas. Ou seja, não foi porque você construiu mal, mas poderia ter sido. Neste caso não foi. Neste caso não foi. Do mesmo modo, não foi ele que pecou nem seus genitores, mas para que se realizassem nele as obras de Deus. Não foi ele nem os genitores, mas poderia ter sido em outra ocasião. Nesta, por acaso, não foi. Como ele não negou a possibilidade, ele apenas negou no caso em concreto, entendemos aqui que a razão pela qual aquele homem havia nascido cego é uma razão simbolicamente análoga aos dos sofrimentos dos grandes mártires, cuja genialidade, cuja bondade, cuja grandeza de espírito, cuja nobreza em todos os sentidos, sobretudo a científica, a moral, pessoas como Irmã Dulce, como Chico Xavier, pessoas de todos os tipos da história da humanidade que sofreram, justamente para que o sofrimento delas servisse de exemplo, para que a humanidade pudesse perceber que se boas pessoas sofrem, nós que somos maus ou que erramos tanto, temos que procurar usar o sofrimento em benefício do nosso crescimento espiritual. Então, percebemos como é claro o ensinamento quando é interpretado pela ótica transparente e justa da doutrina espírita. Ele nos mostra esse ensinamento que o cego, ele antes de reencarnar naquele corpo como cego, ele optou por dar o testemunho dele por Cristo, auxiliar a tarefa do Cristo, mesmo não tendo culpa. Ele poderia ter nascido perfeito, mas ele pediu para que, ao vir cego, ele pudesse auxiliar o desenvolvimento da doutrina cristã e ficasse para a eternidade nos textos sagrados, nos textos bíblicos. Este cego ficou pela eternidade. Ele deu o esforço dele e o exemplo dele. Justamente não precisando ser cego, ele foi cego para dar esse exemplo, para justamente servir a causa. E nós percebemos uma coisa muito curiosa. Jesus Cristo preferiu curar um cego abnegado que doasse o seu próprio sacrifício físico pela causa cristã, do que curar um cego cuja cegueira tivesse sido fruto de enganos e de erros e de crimes passados. Isso é uma coisa fantástica. É fantástico observar como o sofrimento que uma pessoa com deficiência física sente, sendo para ela um mecanismo regeneratório, sendo um mecanismo pedagógico da divindade, sendo uma necessidade evolutiva, sendo um complemento das existências anteriores para que aquela dificuldade auxilie o espírito para crescer. Cristo não estaria fazendo, entre aspas, não estaria fazendo bem
a um cego que precisasse da cegueira para a sua própria instrução espiritual, para o seu próprio crescimento, para a purgação de suas dívidas. Cristo preferiu um cego sem culpa pela cegueira, que veio abnegado para doar o seu sacrifício individual e um dia ser curado dele, atestando os poderes não só do Cristo, mas da complexidade, da completude e da beleza da doutrina cristã enviada diretamente por Deus através do seu dileto Filho, Jesus Cristo. Entendamos que a maravilha de Deus, a perfeita grandeza do exemplo do Cristo, não se manifestou apenas por curar um cego. Se manifestou por curar um cego que veio sem pecado, veio com a abnegação, exatamente porque aquela cegueira poderia ser curada sem prejuízo da purgação necessária que o espírito precisava. Os sofrimentos, frequentemente na vida humana, de todos os tipos e espécies, são pedagógicos. É uma necessidade que o espírito às vezes se impõe e às vezes lhe é imposta como corrigenda, como alambique destilatório das sujeiras e das impurezas que ele próprio, com a sua conduta, trouxe ao perispírito. Então, o sofrimento não é por Deus ser carrasco. O sofrimento é por Deus nos amar e permitir que nós possamos fazer o caminho de volta dos erros. Da mesma forma que nós sujamos a nossa rua, nós temos que voltar pela rua limpando. É uma punição a limpeza? Não, fomos nós que sujamos. Nós é que fazemos as coisas. Toda a história que nós temos de crimes e de despautérios e de coisas abomináveis já praticadas pela humanidade, fomos nós. Nós estávamos lá. Nós estávamos fazendo aquilo que hoje a história lê e se assombra. Nós estávamos lá. Nós fomos responsáveis por aquilo. E carregamos com aquilo uma série de débitos que demoramos para purgar por culpa nossa. Mas Deus, em sua piedade, permite que nós venhamos e que nós possamos corrigir os erros que nós cometemos através da nossa conduta, através da nossa abnegação e através do nosso sofrimento. Portanto, a cura de um cego cuja cegueira tivesse sido originária de um pecado não conviria em primeiro lugar ao próprio cego, que precisava daquele mecanismo depurador, daquele mecanismo regeneratório. Portanto, Cristo optou por um cego abnegado, cuja abnegação provocou a cegueira de nascença por opção para servir a causa do Cristo e não por uma necessidade de um crime cometido. Cristo então preferiu curar este cego do que curar neste momento um outro cego que tivesse essa cegueira resultado de um pecado. Porque a deficiência, muitas vezes, de um espírito, a deficiência de um corpo, retratando o estado deficiente do espírito e a necessidade de melhoria e de corrigenda, é frequentemente uma bênção que permite que muitas vezes o espírito olhe para dentro de si mesmo, o ser humano enclausurado pelas paredes dolorosas do sofrimento, pelas amarras excruciantes da dor, do infortúnio, da deficiência, da doença, da cama. Muitas vezes, isso permite que o espírito se concentre, permite que o espírito olhe para dentro de si mesmo e examine a sua sensibilidade, examine a sua existência, volte-se para dentro de si próprio e consiga perceber através da reflexão que ele terá todo o tempo necessário para tal, perceber onde ele precisa melhorar, onde ele precisa crescer. É uma bênção, muitas vezes, aquilo que para os olhos desavisados do leigo parece representar o infortúnio meramente ao acaso. Coitado, nasceu assim. Às vezes, esse nascimento é uma bênção para a regeneração
de um espírito cujas culpas, cujos débitos, talvez nos horrorizaríamos se pudéssemos conhecê-los. Talvez a dor de conhecer esses débitos e nós, que nada temos a ver com aquele débito, nos fizesse derramar lágrimas por perceber tamanha crueldade que aquela pessoa cometeu, tamanhos crimes, tamanhos erros, tamanha desconsideração com o semelhante. Então, quando a pessoa vem com uma deficiência, frequentemente aquilo é um depurador, aquilo é um filtro, exatamente para que o perispírito consiga não só manter-se distante dos obsessores desesperados, que esperam um momento para atormentar aquele espírito, mas, sobretudo, manter-se dentro de si mesmo e concentrar-se para superar aquilo de forma proveitosa. Então, esse exemplo do cego é um exemplo fantástico, onde não só o Cristo não condenou de forma veemente a possibilidade de alguém ter nascido ou ter vivido antes do nascimento, não, ele não condenou. A pergunta também não foi se é possível a reencarnação. Os apóstolos, os discípulos, atenção, não perguntaram se era possível a reencarnação. Eles perguntaram, foi pelos pecados dele ou de seus genitores? Ele ou genitores? Eu quero ser claro nisso. Me aproximo para que a minha clareza não deixe dúvidas em ninguém. Ninguém perguntou se era possível a reencarnação. Perguntaram se foi pelos pecados do cego ou foi pelos pecados dos genitores. Esta era a dúvida. Mas Jesus esclareceu perfeitamente. Neste caso, a cegueira não é fruto nem dos pecados dele, nem dos genitores. Eis que, numa apreciação mais ampla, evidente que ninguém ficaria cego pelos pecados dos genitores. Mas, muitas vezes, nos aproveitamos daquilo que os genitores conquistam de fortuna, através do sofrimento de empregados e de muitas pessoas, e nascemos, às vezes, numa riqueza, fruto de herança espúria dos nossos pais, adquirida através do sofrimento de muita gente, e nos aproveitamos disto com tranquilidade, sem preocupação. Nascemos na riqueza, vivemos na riqueza, não nos preocupamos. Não fui eu que consegui, não fui eu que lesei centenas de semelhantes para amontoar e amoedar esta fortuna, eles que se resolvam. Então, neste caso, aproveitar-se do pecado, como está no Livro dos Espíritos, numa passagem, aproveitar-se do erro de alguém, é como se nós estivéssemos concordando com o erro e como se nós até o teríamos praticado se tivéssemos coragem, se ousássemos e tivéssemos oportunidade. Eu costumo dizer particularmente sempre que uma pessoa se prova na oportunidade. A pessoa se prova na oportunidade. É na oportunidade de cometer o erro, a oportunidade livre e desimpedida, que nós comprovamos se realmente nós evoluímos ou não. É aí que nós comprovamos o nosso caráter. Quando eu posso roubar livremente e não tem ninguém vendo, eu vou roubar? Sim ou não? É aí que eu provo. Não é quando a polícia está do lado olhando que a pessoa vai provar se ela pode ou não roubar, porque é evidente que nesse caso ela não pode. Não é quando você tem 70 anos de idade e não pode mais pecar e ferir as emoções de pessoas queridas que você é virtuoso. Você é virtuoso quando você tem 35 anos e você é leal à sua esposa e cuida dela como uma joia rara. E as pessoas vêm tentar você e você recusa. Este é o virtuoso. O virtuoso é aquele que pode, mas não faz. Aquele que não pode e não faz, não tem motivo para ser virtuoso, não tem razão. Por isso, esse exemplo do cego é um exemplo de uma justeza claríssima. Quando se fala, nesse caso, no pecado dos pais, é como se, em encarnação anterior, o cego pudesse ter, não sendo cego, se aproveitado dos pecados de seus pais. E esse aproveitamento, essa concordância
de certa forma, essa condescendência criminosa pudesse ter ocasionado nele uma dívida. Seria um pecado que ele causou, mas em primeira colocação, o pecado teria sido causado pelos pais. Lembrando que a pena não passa da pessoa do condenado. Não se estende eternamente. Eu não cometo um crime e meu vizinho paga por mim, ou meu pai, ou minha mãe. Não existe. Nem no plano espiritual, nem na própria terra. Não existe essa extensão dos efeitos de uma pena para quem não tem culpa. De modo que o que Cristo quis mostrar é que, ainda que numa interpretação mais ampla, o pecado em vida anterior pudesse partir dos pais e o filho se aproveitar dele, gerando para o filho um débito espiritual que ocasionasse a posterior cegueira, ainda assim o filho teria pecado, porém maior pecado teria sido o dos pais. Isso é que Jesus quis dizer quando respondeu: não foi pelo pecado dele em vida anterior, assim como não foi pelo pecado dos pais em vida anterior, do qual ele se aproveitou, que ele veio cego. Ele veio cego para que nele se manifestem os dons de Deus. Ele veio cego para que o testemunho dele, a abnegação dele, pudesse servir à causa cristã. É dessa forma que ele veio cego. E vejam, Jesus preferiu curar este cego e não o outro. O outro que tinha a cegueira originada de seus próprios crimes e despautérios. Este outro, que aqui logicamente não é citado nessa passagem, mas suponhamos, esse outro, cuja cegueira foi fruto de seus crimes, Jesus Cristo não preferiu curá-lo nesse momento, preferiu curar o outro. Evidentemente, é preciso aqui fazer uma ressalva fundamental. Não há, na lei de causa e efeito espiritual, uma correspondência imutável, porque Deus não é carrasco, Deus não é como nós, não comete os erros que nós cometemos. Não existe, portanto, uma correspondência matemática. Você fez isso, você fará aquilo. Você sofrerá aquilo, perdão dizendo. Me faz lembrar uma passagem clássica, muito bem elucidada, onde um grande nobre trabalhador da seara espírita, muito caridoso, muito benevolente, de um coração imenso, de uma sensibilidade profunda, trabalhava todos os dias no seu centro, atendia as pessoas necessitadas, fazia tudo o que podia. Mas ele era funcionário de uma serraria. E um belo dia, num descuido, ele decepou um dedo. E ele ficou apavorado com aquilo, muito magoado, muito triste, num estado de depressão lastimável. E justamente aproximou-se de Divaldo Franco, numa ocasião em que ele visitou Feira de Santana, na Bahia, e disse: puxa vida, eu não sei, eu trabalho tanto, eu sirvo tanto a causa, não sei por que me aconteceu isso. Onde está Deus que permitiu que isto acontecesse comigo? Onde está? Resulta que Divaldo, consultando sua mentora espiritual sobre o caso, orientando-se, olhou para ele e deu uma resposta sábia. Disse assim: em vida anterior, você, para ocupar um cargo que um amigo seu ocupava, você sorrateiramente, sem que ninguém percebesse, desregulou a máquina de forma que seu amigo perdeu o braço. E você ocupou o lugar dele e ninguém soube, nem mesmo seu amigo soube que você tinha feito aquilo. Então você se comprometeu a uma vida de abnegação para você poder regenerar-se no crime, no pecado que você cometeu. Porém, como você teve uma vida de amor, teve uma vida de abnegação para o seu próximo, estava programado você perder o seu braço. Como você deu do seu amor, e o amor cobre a multidão de pecados, como bem disse o Cristo, você só perdeu um dedo. Essa lição é fundamental, porque o amor cobre a multidão de pecados no sentido de que a matemática divina não é uma prisão, Deus não é um carrasco.
Nós não devemos pagar na mesma moeda como se fosse uma matemática. O amor, as boas obras, o carinho ao nosso semelhante, o ombro amigo, a palavra sincera, a palavra que apacenta, que acalma, a palavra que cria um ambiente de bem-estar, a conduta que alivia o peso do próximo. Tudo isso, feito com amor, diminui nosso fardo. Com amor se cobrem os pecados e vão desaparecendo. Muito amor, muitos pecados são cobertos. Então, essa lição é fundamental. E para o cego da história de João, capítulo 9, para o cego, era importante esse testemunho de abnegação para que ele também, como espírito, pudesse evoluir. Era importante para a evolução dele também. Então, ele se doou, e se doou de forma tão maravilhosa que até hoje ele é citado, até hoje ele está registrado na história bíblica. Então, para ele era uma razão de evoluir também. Nesta história, percebemos a magia e a beleza. Magia no sentido de beleza, não no sentido de fantasia, não no sentido de mística. Magia no sentido de beleza. Como é bela a história quando a doutrina espírita, com serenidade, com tranquilidade, toma do texto e faz uma leitura concetânea, uma leitura lógica, uma leitura absolutamente desprendida de vaidades, de dogmas, de situações psicóticas, petrificadas. A leitura é a leitura serena, é a leitura que mostra que as palavras do Cristo estavam perfeitas, sem problema algum, dentro da coerência da doutrina reencarnatória. Outras passagens na Bíblia demonstram de outras formas claramente a presença da reencarnação, da qual falaremos em outro momento oportuno. Mas é importante aqui, na história do cego, ter-se em mente que quando ele, após esse momento, quando ele passou lama, e essa lama sofreu aquele movimento do Cristo, que se encontra aqui no capítulo 9 ainda, essa lama, ao passar pelas mãos do Cristo, foi magnetizada. Os fluidos magnéticos das mãos do Cristo, em especial, operaram. E mais a fé, que é a receptividade do Espírito. Exatamente esse ponto é fundamental. E a reação do cego, uma reação que realmente ele veio abnegado neste mundo para passar por isso e para dar qual testemunho? O testemunho clássico. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, em João 9, 24, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Então ele, o cego, respondeu, se é pecador, não sei, uma coisa sei, era cego e agora estou vendo. Como se dissessem, não importa os elementos externos, não importa o paramento, não importa a lantejoula, não importa. Importa que o bem foi feito, os frutos puros da árvore pura estão aqui. Eu era cego e agora não sou mais. Isso ele quis dizer. Não importa se é pecador, se não é, se é um missionário ou um Messias. Isso ele disse. Não é isso que está me importando. Ou seja, não é isso que deveria importar a vocês. Mostra nessa passagem uma grandiosa lição em uma frase. A lição de que tudo o que existe em volta da essência de um fato pode ser importante, mas nunca pode ser mais importante do que a essência do fato. A essência do fato é que o homem era cego e não foi mais cego. Essa era a essência do fato. Da mesma forma, hoje, nós percebemos na doutrina espírita que os espíritas verdadeiros, legítimos, promovem caridade, se preocupam abnegadamente pela caridade de uma forma maravilhosa. São bons frutos, devem ser respeitados. A essência daquilo que eles trazem. Tantas pessoas falam de Chico Xavier, que era um homem que amou o seu semelhante, cujo exemplo de caridade é absolutamente incontestável. Então,
Aqueles que têm a incredulidade fincada em seus corações empedernidos, estes observem que se o Chico Xavier possuía tantas qualidades em sua vida, em sua conduta missionária de caridade com o próximo, de vender 50 milhões de livros e não ficar com um tostão, tudo em cartório doado para instituições de caridade e para a divulgação e ampliação da doutrina espírita em socorro dos necessitados, do corpo e do espírito. Quando eu penso nisso, eu me impressiono não somente por ele nada ter recebido, mas porque ele doou a vida inteira dele para ser carteiro do mundo espiritual. Os livros não eram dele, a autoria, concordo, mas e o trabalho dele? E o trabalho dele de horas e de dias e de meses, sentado, compilando, psicografando? Esse trabalho era dele. Esse trabalho era físico, era dele. Ainda que ele fosse um mero copista, ele copiou 453 livros da mão e nada recebeu. Um homem desse merece respeito em primeiro lugar, mas não somente respeito. Aqueles que têm a incredulidade fincada em seus corações, estes se preocupam em conhecer a essência da mensagem que as psicografias do Chico Xavier traziam em suas páginas mais complexas e mais profundas sob o aspecto filosófico, sob o aspecto moral, sob o aspecto científico. Leiam A Evolução em Dois Mundos, ditada pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Leiam, tentem entender uma página, duas só. Tentem entender 2 páginas. Fala-se profundamente em ciência, em biologia, em questões que a dificuldade de compreensão é grande, mas o texto está bem escrito. Se nós tivermos paciência e lermos com calma, vamos entender. Mas não é fácil, o que prova que a ciência também estava presente. Ou seja, aqueles que respeitam o Chico transformem o respeito em interesse em conhecer sua obra, porque a vida que ele deixou foi um legado. Legado exatamente para que se cumprissem os desígnios de Deus, como o cego da passagem de João capítulo 9. Entendamos isso em primeiro lugar, que essa seja para nós uma passagem emblemática, paradigmática, uma passagem que fique estampada em nossos corações, de onde possamos extrair ensinamentos, porque o Cristo deixou parábolas, deixou exemplos, não para que se extraísse 1, 2 ou 3 ensinamentos, mas para que fossem muitos e abundantes os ensinamentos, para que nós pudéssemos, dentro de uma filosofia aparentemente simples, extrair muita filosofia, muita vida, muita beleza, muita realidade. E essa passagem do cego demonstra com perfeição isso. Que possamos lê-la com a visão ampliada, não a visão tacanha, a visão aberta, a visão que consegue não ser tendenciosa para defender credo pessoal ou crença pessoal. O verdadeiro espírita deve ser aquele que tenha um compromisso tão grande com a verdade, mas tão grande que ele seja capaz de nada afirmar antes de ter certeza plena e absoluta, baseado em tudo o que ele tem acesso. Nunca falácia, sempre certeza, sempre comprovação, sempre serenidade científica, exame das questões. Então, aqui nessa passagem, não se trata de uma adaptação tendenciosa para a doutrina espírita. Se trata de uma ótica que a doutrina espírita empresta ao texto bíblico, que lhe confere uma coerência que nos faz pensar, então existe coerência, porque eu pensava que eram somente dogmas incompreensíveis do século XII, do século VIII. Eu pensava que eram somente dogmas que não se podiam contestar e que deviam ser fincados no cérebro como verdades absolutas. Eu pensava que era assim. Agora eu vejo que não. Eu vejo que há uma explicação. A doutrina espírita nos traz essa explicação. Ela nos retrata exatamente a coerência do texto. Ela nos mostra com que magnetismo e com que poder espiritual, com que iluminação espiritual o Cristo pôde impregnar de magnetismo a lama, assim como existe água fluidificada, no caso era a lama fluidificada. Ele a saturou com fluidos benéficos, de modo que ela se transformou em agente curador. Daquele cego,
exatamente daquele cego. E esse é um exemplo que deve ser analisado com calma, com tranquilidade. E a partir dele começarmos a construir um pensamento, não só com mais fé, mas também com mais coerência, sem contradições, sem ofensas, sem nada disso, apenas com coerência. A coerência e a razão são guias que Deus nos forneceu, não foi à toa, foi para que nós pudéssemos nos utilizar destes elementos, dessas ferramentas, desses instrumentos, para poder analisar os ensinamentos que Jesus deixou para nós. E não nos confundirmos com eles, e sim crescermos através deles. Que então a história do cego seja para nós um exemplo, e que possamos aprender sempre com ela, e voltar periodicamente e ler, para que aquele ensinamento fique sempre vibrante, fique sempre circulante no nosso psiquismo, em nossa mente, porque a vida está a nos conclamar constantemente o manifesto, o exemplo, e nós disso não podemos nos furtar. Desejo paz, saúde a todos, que tenham tranquilidade e Jesus dentro dos vossos corações. Felicidade, meus amigos. Obrigado.